Saudações a todas e todos. Estamos iniciando mais uma entrevista do projeto Histórias de Vida e Educação em Ciências. Hoje a nossa convidada é a professora Judite, da Universidade Federal da Fronteira Sul. Vamos fazer duas perguntas iniciais, as principais perguntas dessa entrevista, as quais a professora vai buscar construir a sua narrativa. Então, a primeira pergunta é a seguinte: como a sua história de vida influenciou a sua escolha profissional pelo magistério e a sua área de trabalho? Dentro dessa história de vida, podemos encontrar aí fatores, familiares, escolares, culturais, religiosos, enfim, diferentes aspectos que podem compor essa resposta, né? E a segunda pergunta é a seguinte: conte um pouco da sua trajetória acadêmica de formação, envolvendo a graduação e a pós-graduação, e como foi chegar até aqui como professora da Universidade Federal. Quais são os seus principais temas e projetos de trabalho e como a docência se relaciona com essa trajetória. Vamos acompanhar, então, as respostas da professora Judite, a partir de agora. Mas também, né, os mesmos desafios, enfim, e com isso eu fui me direcionando para essa área da química. Não tive no ensino médio experimentos de química, então as minhas aulas eram teóricas, então eu fui conhecer a química experimental na graduação. Então foi, né, nesse caminho, acho que mais de desafio, eu fui desafiada a compreender esse conhecimento e esse exemplo que eu tive na infância e de professores dedicados que foram me levando a essa escolha. Também, eu tenho uma irmã que, na época, quando eu estava no ensino fundamental ainda, ela fez a graduação, estava na graduação em Ciências Biológicas, então ela estava se formando também professora, né? E eu sempre ouvia meus pais falarem com muito orgulho de que ela seria professora. Então, isso, de certa forma, foi alimentando essa questão da importância do professor, né? Da valorização do professor no contexto familiar. Então, acredito que foi muito por aí essa minha escolha, né? Pela licenciatura, num primeiro momento, e depois o desafio pelo conhecimento químico. E era interessante também, porque quando eu falava que iria fazer química, as pessoas, às vezes, ou não conheciam, né, o que era química, ou então diziam que era muito difícil. Bom, então, se é difícil, legal, vai ser um desafio a mais, né? Então, aí também foi esse direcionamento. Tá? Muito bem. E então a questão da tua trajetória acadêmica, quer dizer, o início na graduação e tal, e também junto com essa trajetória acadêmica, como é que foram as primeiras imersões, digamos assim, os primeiros mergulhos na profissão, né? Como professora mesmo nas escolas. A partir daí, a partir dessa vivência tão positiva, me parece, do ambiente escolar e da própria profissão docente, inclusive dentro da tua própria família, com uma visão bastante positiva desse profissional, né? E da função social dele, possivelmente. Bom, aí chega o momento de talvez escolher uma graduação, acredito. Como é que foi esse momento? Isso, então, eu já estava nessa questão da licenciatura e química, para mim também, né, estava mais ou menos definido, assim. E aí, fui olhando aonde fazer a seleção, enfim, em qual lugar prestar o vestibular. Na época, aqui de Cerro Largo, a Universidade Federal mais próxima era Santa Maria. Então, eu fui prestar vestibular
em Santa Maria. Prestei vestibular, passei, né? Passei para Química Licenciatura e fui, então, morar em Santa Maria, morei na Casa do Estudante, em Santa Maria, e lá fiz minha graduação. Então, eu lembro, tenho essa lembrança é muito forte da acolhida. Na época ainda se tinha trotes, né? Então, nós fizemos todas umas brincadeiras. Éramos 30 alunos no curso de licenciatura e no decorrer do curso, alguns colegas foram ficando em algumas disciplinas, outros foram desistindo do curso, outros foram migrando para outras áreas, né? E aí, no fim, isso foi em meados, acho que eu não situei o tempo, né? Então, o meu ingresso Bem na observado, graduação bem observado. É bom a gente é colocar o ano de ingresso e tal. isso. Então, o meu ingresso na graduação foi em 2001. Então, essa minha vivência de ensino médio foi na década de 90, né? Então, em 2001, eu ingresso na universidade, no curso de licenciatura, que na época tinha 3 anos e meio. Então, era um curso rápido, né? 3 anos e meio, a formação bem rápida. O curso era diurno, e com isso, então, né, a gente tinha mais disciplinas, né? E eu lembro que o tempo, então, foi de 3 anos e meio. Com isso, em 2004, eu estava me formando, na metade do ano de 2004, eu estava me formando em Química Licenciatura. Então, iniciamos em 2001 uma turma de 30 licenciandos e terminamos em 2004, na metade de 2004, entre seis formandas. Tá? Claro que outros colegas se formaram posteriormente, né? Mas da turma inicial, então, que seguiu, digamos, o curso na grade curricular, fomos seis egressas. Então, eu estava falando que eu lembrava do trote, né? Foi quando eu tive, talvez, o maior contato com substâncias químicas, né? Com vidrarias, enfim. Então, com laboratório, conhecendo esse mundo da química, que até então eu não tinha contato. Eu não tive contato com isso no meu ensino médio, né? Então, laboratório, essas questões todas eu conheci lá. No curso de Química, eu tenho várias referências, né, que foram me aproximando da área do ensino. Então, no decorrer do curso, eu já me aproximava mais com as atividades de ensino. Eu fui monitora remunerada e fui também monitora voluntária. Então, essa questão da monitoria, de ajudar, de auxiliar o professor, sempre foram meu foco, né? Sempre me atraiu. E também trabalhei no núcleo de ensino de ciências, auxiliando na elaboração de oficinas para professores. Depois trabalhei no ProLicem, fui bolsista ProLicem. Na época era um programa das licenciaturas muito parecido, acredito, com o que nós temos hoje de PIBID, de residência pedagógica, né? Na época nós tínhamos o ProLicem. Então, a minha trajetória no curso de licenciatura foi sempre vinculada ao ensino. Os outros colegas meus, né, a maioria, estavam muito vinculados a pesquisas na área mais específica da química. Então, era em orgânica, inorgânica, química qualitativa. Mas eu, de fato, não me senti atraída por essa área de pesquisa, né? Eu queria muito estar no ensino mesmo. Então, fui trabalhando com a professora Naida Pimentel, que organizava o núcleo de ensino de ciências, também o ProLicem, junto com a professora Mara Braibante, que trabalhava na área do ensino, lá em Santa Maria. E a minha inserção em sala de aula foi nos estágios.
Então, eu ainda vivenciei um curso de licenciatura onde nós não tivemos as práticas de ensino de uma forma tão expressiva, né? Veja, a minha formação foi antes de 2004, então nós não pegamos, né, no meu curso, as diretrizes de 2005 ainda. Então, a questão das práticas de ensino, não tínhamos uma instrumentação para o ensino, que era tipo um TCC, que nós fazíamos uma intervenção no ensino e apresentávamos, né? Então, ali eu vejo uma aproximação um pouquinho maior com uma prática de ensino, tá? Mas a minha vivência no curso mesmo, com sala de aula, foram nos estágios. E foi uma experiência muito positiva. Eu fiz um estágio junto com um colega, então nós fazíamos a elaboração das aulas em conjunto, trocamos experiências em conjunto. Então foi uma prática que eu gostei, né? Gostei de estar em sala de aula, gostei de vivenciar essa prática. E foi também na época dos estágios que o professor Luiz Carlos, que era o professor que estava também na área do ensino, ele me alcançou um livro. E o livro era Formação Continuada de Professores de Química, que era a tese do professor Otávio Maldaner. E eu fiz a leitura desse livro e, nossa, tudo que o professor Otávio Maldaner escreveu no livro é o que eu estava sentindo. Olha essa questão da pesquisa, do professor pesquisador, do professor precisar investigar sua prática, dele conhecer melhor a química para poder ensinar, dele trabalhar no coletivo, dele ter uma formação voltada para isso. Muitas lacunas que o professor Maldaner explica no livro dele, eu sentia na minha formação. E aquele livro foi um presente, assim, a leitura foi um presente. E eu estava terminando, então, já mais para final do curso, e com isso eu decidi que eu precisava continuar meus estudos junto com o professor Maldaner. Eu precisava conhecê-lo, precisava continuar meus estudos, né, trabalhando nessa perspectiva. E aí, eu fui para a Unijuí, marquei uma conversa, o professor Otávio Maldaner me atendeu prontamente, muito, muito solícito, né, muito aberto, assim, e marcamos, então, uma conversa no GPCIEM, GPCIEM não, no GPEC, que é o grupo de pesquisa lá da Unijuí, né? E aí conheci o professor o professor Otávio, conversamos, expliquei, né, da minha trajetória acadêmica, enfim, do meu interesse de continuar meus estudos lá na Unijuí, de prestar seleção para o mestrado, enfim. E aí ele, né, conversou mais um pouquinho sobre a pesquisa, me explicou como que funcionava a seleção, e com isso, então, eu me formo na metade de 2004, em Santa Maria, e no finalzinho do ano de 2004, eu faço a seleção para o mestrado na Unijuí. Sou aprovada no mestrado, e em 2005 já ingresso no mestrado na Unijuí, sendo orientada da professora Lenir. Então, conheci também a professora Lenir Zanon, referência também na área do ensino de química, né? Então, tive a honra de poder trabalhar com ela no mestrado e fui desenvolver a minha pesquisa de mestrado com a temática da pesquisa na formação inicial de professores. Então, buscando compreender que para o professor ser pesquisador, ele precisa, de fato, aprender a fazer pesquisa na sua formação inicial, né? Então, com esse olhar, eu fui conhecendo um pouquinho mais sobre a formação inicial, fui compreendendo perspectivas teóricas que até então eu não conhecia, né?
Fui tendo mais experiências na questão da escrita acadêmica também, né? Porque no meu curso de formação inicial nós não tínhamos tanto essa prática, né? Então, fui desenvolvendo isso no mestrado. E, com isso, né, eu tive o tempo de fazer o mestrado, não estava em sala de aula, não estava trabalhando, então, tinha essa dedicação para o mestrado. Mas, claro que o estar em sala de aula fazia falta, né? Porque quando você se forma, você quer também exercer a profissão, né? Então, foi no finalzinho ou meados de 2006, finalzinho de 2005 para 2006, que eu comecei, então, a exercer a profissão, trabalhando numa escola particular aqui do município de Cerro Largo, iniciando já com todas as turmas do ensino médio e o oitavo ano, na época ainda o oitavo ano, do ensino fundamental. Então, comecei a pôr em prática, de fato, a profissão, né? E eu lembro que, no início, foi um desafio, né? Porque você chega nova numa escola, você precisa provar, né, a tua capacidade de ensinar, enfim, da docência, né? Então, os desafios iniciais da profissão. Mas tive a sorte também de trabalhar nessa escola e ser muito bem acolhida, né, as colegas muito bem prestativos, acolhedores. Nós tínhamos também na escola uma preocupação com a formação continuada de professores, então nós éramos desafiados e incentivados a realizar a formação continuada, então a participar de cursos, palestras. Então isso foi um ponto muito positivo no início da minha carreira, né, como professor. Com isso, então, eu termino, né, o meu mestrado, tendo também como banca, e aí com muito carinho, a professora Maria do Carmo Galeazzi, né, que também trabalha com essa temática da pesquisa, né, do Educar pela Pesquisa. Então, todo esse grupo de professores da área do ensino, de química, de ciências, né, eles se constituem como referência. E poder trabalhar com eles, estar com eles e ouvir as experiências deles é com certeza uma marca, né, na nossa formação. Então, eu vejo que essa trajetória do mestrado, ela me ajudou muito nessa compreensão do professor, né, do ser professor, e de me mostrar a necessidade da continuidade dos estudos. Então, eu termino o mestrado, mas, como eu disse, na escola que eu estava atuando, nós sempre éramos incentivados a participar das formações continuadas, a participar de eventos. Então, eu nunca perdi esse elo, né, com a formação. E aí, na sequência, eu presto seleção para a Universidade Federal da Fronteira Sul, que estava, então, iniciando as suas atividades aqui em Cerro Largo. Isso foi em 2010, 2009, finalzinho de 2009, o concurso. E aí, eu sou aprovada nesse concurso da Universidade Federal da Fronteira Sul e sou nomeada na metade de 2010. Também nesse período de 2009 a 2010, eu presto seleção para o doutorado na Unijuí. Então, até então, a Unijuí não tinha doutorado na área de educação em ciências, né? E aí, em 2009, eu presto a seleção para o doutorado, e 2010 eu inicio também o doutorado na Unijuí, sendo, então, orientada do professor Otávio Maldaner. Então, a minha temática de pesquisa no doutorado, ela já não estava mais vinculada apenas à formação inicial de professores, como estava a minha de mestrado, mas eu trago
algumas angústias, alguns desafios que eu estava percebendo na minha prática de docente, que era justamente a questão do aprender química. Então, o que me angustiava era talvez a ausência de algumas palavras ou algumas explicações dos alunos ao tentarem explicar um fenômeno químico. Né? Então, o uso ou a ausência do uso das palavras específicas da química. Né? E com isso, eu fui me aproximando, claro, também em decorrência do mestrado, da perspectiva histórico-cultural, buscando um apoio em Vygotsky, né, buscando compreender esta relação entre linguagem, formação conceitual, desenvolvimento das funções psicológicas superiores e a questão da interação em sala de aula. Então, nesse processo, então, do doutorado, eu fui investigar a questão da escrita e da reescrita como modo de aprender química. E nesse tempo, então, que eu inicio o doutorado na Unijuí, eu também assumo como professora na Universidade Federal da Fronteira Sul. Então, eu passo de professora de educação básica para professora formadora de professores. E essa é uma mudança, porque você precisa agora compreender um pouco melhor a questão de como você vai ensinar quem vai ensinar, né? Como você vai motivar aquele licenciando a docência. Quando eu iniciei na Universidade Federal... Mais ou menos em que ano foi esse ingresso na 2010. universidade como professora? 2010. Isso, metade de 2010. Entendi. O doutorado já tinha, já tinha iniciado, mas não terminado, é isso? Isso, eu iniciei o doutorado em 2010, então estava no início do doutorado, né? E fui nomeada, então, na metade de 2010, tá? Mas já tinha, né? A minha questão da pesquisa já era a questão do ensinar e do aprender química, né? Isso em função das aulas da educação básica, né? Da necessidade que eu sentia em fazer com que o aluno se apropriasse da linguagem da química para aprender química. E eu tive no início, quando eu assumi na Universidade Federal da Fronteira Sul, eu atuei nas disciplinas de química. De química, na época, nós tínhamos o curso de ensino de ciências, de licenciatura em ciências, e eu ministrava as disciplinas de química, química geral, né? E aí, nessas turmas de química geral, que eu fiz a minha intervenção da tese, que foi justamente a questão da escrita e reescrita orientada. Então, eu trabalhei com esses alunos, uma perspectiva de escrita, explicando um fenômeno químico, eu orientava, eles reescreviam, eu orientava novamente, e assim nós íamos até o final do semestre. Então, nesse movimento, né, da escrita e reescrita, ficou muito evidenciado a questão do processo da significação conceitual, de como nós vamos nos apropriando dos conceitos e da necessidade das relações, de estabelecer relações entre um conceito e outro para compreender química. Então, essa perspectiva teórica, né, histórico-cultural, compreendendo a questão da linguagem, da formação dos conceitos, do desenvolvimento humano, né? Por que eu ensino química? Também para desenvolver as funções psicológicas superiores, para auxiliar aquele meu aluno a ter um pensamento mais abstrato. Então, toda essa perspectiva eu fui me apropriando mais no doutorado, né? E aí, eu termino o doutorado em meados de... Agora eu vou me perder um pouquinho nas datas, mas foi 2013,
2013, a defesa. No doutorado, tive a honra de ter a professora Roseli Schnetzler também na banca, então foi muito importante essa interação também. A professora Lenir também sempre acompanhando, a professora Maria do Carmo também. E, né, nesse seleto grupo aí de professores, né, a gente consegue aprender mais e compreender mais aspectos do ensinar, do aprender, da importância, né, do professor nesse processo. E, em meio a isso também, né, na Universidade Federal da Fronteira Sul, então, logo de início, em 2010, quando eu iniciei os trabalhos, estava também iniciando o grupo de pesquisa em ensino de ciências e matemática, o GPCIEM, e eu fui convidada a participar nesse grupo. Então, na época, esse grupo estava sendo organizado pelo professor Roque Guilis, né, que também era meu colega na época no doutorado, e estava trabalhando a sua tese, né, num grupo de formação continuada, junto aos ciclos formativos em ensino de ciências. Então, desde o início também da minha entrada, eu fui participando deste grupo de formação continuada de professores, trabalhando nessa perspectiva da investigação-ação, num movimento da investigação-formação-ação. E esse modelo de formação, nós, como grupo, como área de ensino de ciências, temos levado também para as nossas práticas de ensino, para as nossas práticas de estágio. Então, eu vejo como muito importante também na minha constituição como professora formadora de professores, estar neste grupo, fazer parte deste coletivo de professores. Porque juntos também nós fomos criando experiências, né? Fomos compreendendo melhor diferentes processos, tanto de pesquisa quanto de extensão, no âmbito da universidade. Então, mesmo o meu foco de pesquisa no mestrado e no doutorado, perdão, não ser a formação continuada, né? Quando eu trabalho a questão do ensino, do ensinar nessa perspectiva histórico-cultural, eu também me aproximo muito com essa perspectiva que nós temos hoje nesse grupo, né? Nesse grupo de pesquisa, nós trabalhamos também nesta linha, aliando a perspectiva histórico-cultural com a investigação, formação, ação. E claro que dialoga junto a questão de educar pela pesquisa, né? A questão da formação de um professor crítico, reflexivo, pensando sempre que é por meio da linguagem que nós nos constituímos humanos e que nós somos capazes de aprender, né? Nós precisamos significar, nos apropriar do conceito, da palavra, para poder aprender. E nesse sentido também a importância do professor, né? Dele realizar a mediação, dele interagir com o aluno em sala de aula. E aí, posso voltar, né, nessa minha trajetória profissional, então. Logo de início, como eu havia mencionado, eu trabalhava mais com as disciplinas de química, né? O curso de ciências estava iniciando, então a universidade iniciou em 2010, aqui em Cerro Largo, e eu fui nomeada na metade de 2010. Então, estava ainda no primeiro ano de funcionamento da universidade. Na sequência, nós tivemos uma reformulação curricular nesse curso de ciências, e nós passamos a ter, em 2012, o curso de Química, de Física e de Biologia. Então, passamos a ter licenciatura em Química, licenciatura em Biologia e licenciatura em Física. E, a partir de então, eu assumo a coordenação no curso de Química. Então, eu passo a coordenar o curso de Química licenciatura. E eu vejo essa coordenação também como um marco importante na minha formação, né? Na minha formação profissional, porque você passa também a compreender como que funciona a gestão universitária,
né? Você precisa gerir esse curso de licenciatura. E como tudo era novo, estávamos com um novo curso, nós tínhamos um projeto pedagógico pré-elaborado, né? Nós precisávamos sentar e pensar esse curso, elaborar esse curso. Então, eu vejo isso como um grande desafio também, né? O quanto o processo formativo que nós temos, como ele também influencia nessas escolhas, né? Do nosso currículo, do currículo que nós vamos pensar para a formação dos professores, né? Então, em 2013, 2012, então eu passo a assumir essa questão da coordenação do curso de Química Licenciatura, e depois nós tivemos em 2015 as novas diretrizes curriculares, e nós tivemos um movimento novamente de reformulação curricular, né? Então, aí nós tivemos uma troca de coordenação, mas eu basicamente trabalhei com essas duas reformas, né? Então, isso é um desafio, eu vejo um desafio para quem está na gestão, na coordenação de curso, trabalhar com essas diferenças, né? Com essa questão das escolhas de currículo, né? E aí, voltando, agora eu falei um pouquinho da profissão, né? Da atuação. Aí eu passo também no curso de Química Licenciatura a trabalhar mais as práticas de ensino e os estágios curriculares supervisionados. Então, eu me Posso aproximo fazer mais da uma, minha área de formação. fazer um pequeno à parte aí. Sim. Essa, esse ingresso na universidade, ele pode, né, há uma, sempre, não necessariamente, mas ele pode causar um certo estranhamento, principalmente pensando que a tua atuação anterior era na educação básica, numa escola privada, porque tu comentaste, né? Como é que foi esse ingresso num outro ambiente, né, que é diferente da educação básica? Houve uma espécie assim foi um incidente crítico, uma ruptura, assim, houve essa percepção da tua parte ou foi algo mais tranquilo, que foi natural? Como é que foi isso? Não, acho que natural e tranquilo não, né? Porque, como eu falei, você passa a ter um outro lugar também, né? Você passa agora a ensinar professores, né? A ensinar é um outro modo de você buscar trabalhar, por exemplo, a química, né? Eu precisava trabalhar a química pensando que eu estava formando professores de química, de ciências, né? Então, trabalhar a química num modo que eles pudessem pensar estratégias para ensinar essa química. Acho que essa é a mudança, né? E outra questão que eu vejo é, de fato, como eu falei, essa questão do planejar o curso. Então, quando eu comecei, nós estávamos começando em seguida o curso de Química, então, também planejar essa formação, resgatar os referenciais, os estudos, o que a área está apontando sobre a formação, né, de professor. Então, passa a ter um outro olhar, não apenas para o ensino, mas também a formação. Então, esse é eu vejo um grande movimento, né, que foi importante na minha perspectiva de formação. Por outro lado, a experiência da educação básica, mesmo sendo, né, eu não tive tanto tempo de experiência na educação básica, então deu em torno de 4 anos, mas esse tempo de 4 anos também me possibilitou a pensar, né, os desafios da docência, os desafios de estar em sala de aula, apesar de conhecer um lugar, né, não conhecer muitos lugares da docência, um lugar, mas já me possibilitava a ver os desafios também e os conhecimentos, né, necessários, enfim, da prática do professor. Então, eu vejo que há, sim, ruptura, e eu vejo que sim, né? Mas também, como eu falei, né, do grupo, do ensino de ciências que nós já tínhamos aqui na UFFS quando eu entrei, apesar de ainda não serem muitos professores,
e já terem o grupo de pesquisa. Então, eu já fui acolhida nesse grupo, nós trabalhamos sempre nesse coletivo, e eu acho que é nesse coletivo também que se ganha força, né? Porque se você chega num lugar e precisa começar sozinho, é mais difícil. Mas se você já tem um coletivo, é acolhida nesse coletivo e vai aprendendo junto, né? Então, eu acho que é isso, essa é a minha visão, né, que eu tenho. Então, se a mudança se dá nesse movimento de coletividade, fica mais fácil e mais rico também, né? Então, voltando para a questão da pesquisa, né? Eu termino o mestrado, então, o doutorado em 2014, 2013, 2014, e na sequência, como que essa pesquisa, né, que eu desenvolvi, Quando ela... eu te interrompi, tu estava falando que tu passou a ia trabalhar com os estágios, alguma coisa assim tu estava falando. Isso, na verdade, eu mudei o meu foco de aula, né, de disciplina para as práticas de ensino, passei a atuar mais nas práticas de ensino e também no estágio curricular supervisionado, né? Continuei ministrando química, mas mais as questões das práticas de ensino e estágio. E nas práticas, isso que eu queria falar, e nas práticas de ensino, eu trabalho mais com pesquisa. Então, a pesquisa na formação de professor. Eu vejo que isso eu carrego lá da minha dissertação, né? Da defesa do professor pesquisador, dos instrumentos culturais da pesquisa. Então, essa questão não, uma coisa não, ela ainda está presente, né, nas práticas que eu ministro. Então, essa questão da pesquisa, nós temos hoje no curso de Química um estágio de pesquisa também, né, onde os alunos são, então, instigados a investigarem a sua prática num movimento de pesquisa e de investigação, formação-ação. Então, muito relacionado à minha pesquisa, à minha dissertação, né? Trabalho também com fundamentos da aprendizagem, trabalhando mais nessa perspectiva histórico-cultural, a questão do aprendizado, né, nessa perspectiva vigotskiana, né, isso na graduação. E aí, como que essa temática de pesquisa da linguagem, né, ela também foi se refletindo, ou foi se mostrando na minha prática de pesquisa posteriormente, né? Então, em 2016, eu aprovei um projeto Universal CNPq, trabalhando a questão da leitura. Então, na minha tese, eu trabalhei muito a questão da escrita e reescrita. Mas também comecei a compreender que para eu conseguir escrever, para eu conseguir dialogar, eu precisava da leitura. Eu precisava de um espaço de dialogar, que me fizesse dialogar com essa linguagem da ciência. Né? Mas que espaço é esse? Que espaço que me faz dialogar com a linguagem da ciência? E aí eu comecei a me aproximar com aspectos da divulgação científica, mais propriamente dito, textos de divulgação científica. Então, eu passo a ter pesquisas nesta linha de textos de divulgação científica. E desde 2016, com o financiamento, então, do CNPq, nós temos um grupo de leitura de textos de divulgação científica na Universidade Federal da Fronteira Sul, que envolve os cursos de licenciatura. Começamos com o curso de Química, mas hoje já abrimos para os licenciandos dos demais cursos. Então, nós temos esse grupo de leitura, ele funciona desde 2016, né? Então, está em funcionamento, e nós trabalhamos livros de divulgação científica. Então, nós realizamos a leitura, realizamos a análise dos livros, mas, basicamente, buscamos compreender estratégias de leitura para levarmos em sala de aula. Então, como que nós, professores, podemos fazer com que o aluno tenha
essa capacidade da leitura, pensando a leitura não apenas como uma reprodução, mas como um diálogo com o texto. Que o aluno dialogue, reescreva, né, se aproprie do que está no texto. Então, nesse movimento, a linguagem da divulgação científica, ela ajuda, porque já é uma linguagem mais contextualizada, situada, né, traz contextos históricos, sociais. Então, é muito interessante você trabalhar com este olhar, né? Parece que ele auxilia no processo da apropriação da linguagem científica, porque você vai estabelecendo essas relações a partir do diálogo do autor, né? O texto de divulgação científica, ele tem essa característica de ter a questão da didaticidade, a laicidade e a cientificidade, que é justamente trazer o conceito nessas diferentes recontextualizações, né? Então, eu venho trabalhando a pesquisa ainda nessa perspectiva da linguagem, trabalhando a questão dos conceitos, da significação conceitual, trabalhando a questão da leitura interativa, estratégias de leitura, buscando compreender isso na sala de aula. Então, nós temos essa prática, ela também vai perpassando o curso de Química Licenciatura nos estágios, nas práticas de ensino. Então, os alunos também que participam do grupo vão levando os livros, né, nas práticas que eles realizam. Então, eu vejo esse movimento muito importante de fato, é um segmento, né, da minha pesquisa de doutorado para trabalhar essa questão da linguagem. Paralelo a isso, né, paralelo a esse grupo de leitura, também continuo participando dos ciclos formativos em ensino de ciências, trabalhando também pesquisas na área da formação continuada de professores, na formação inicial também, mas da formação continuada, nessa perspectiva da investigação, formação, ação. Então, trabalhando na questão do instrumento que nós utilizamos, é a escrita no diário de formação. Então, com isso também eu resgato a questão da escrita no processo da formação do professor, no processo de pensar, repensar a sua prática, da tomada de consciência, do espelhamento de práticas. Então, todas essas temáticas também estão relacionadas na vivência de pesquisa. E aí, ainda na questão acadêmico, né? Um outro destaque que é importante é o início do programa de pós-graduação que nós temos aqui na UFFS, que hoje já está no seu 5º processo seletivo. Então, iniciamos, né, a caminhada em 2010, e desta caminhada de 2010, tivemos, então, agora, o mestrado em ensino de ciências. E aí também é um outro desafio, né, para quem atua como professor, passa a ser também orientador, né, e essa outra marca, né, assim como você antes questionou a questão da mudança, né, da educação básica para o ensino superior, temos também, eu vejo dentro do ensino superior essa questão, né, da graduação e da pós-graduação. Então, estamos também já com a 5ª turma, agora com o 5º processo seletivo em aberto do programa, e isso também vai nos constituindo como pesquisadores, orientadores, né, compreendendo mais essa questão da formação, e no mestrado também tenho trabalhado com pesquisas que trabalham a questão da linguagem, da leitura, e também a questão da formação continuada. Então, no mestrado tenho trabalhado a disciplina que trabalha especificamente os conceitos e a perspectiva histórico-cultural,
e uma outra disciplina que trabalha a questão do conhecimento e dos saberes da docência. Então, vejo que toda a minha trajetória formativa desde o mestrado, né, do doutorado, a gente vai carregando e vai trazendo nas nossas práticas e vai ressignificando essas teorias, né, e trabalhando nessa perspectiva, buscando sempre acreditar, sim, na importância de uma formação com qualidade, né, na importância dessa questão teórica, né, da fundamentação teórica para a formação do professor. Então, acho que é nessa linha e nessa perspectiva que nós temos trabalhado aqui como grupo, né? Eu falo grupo porque nós temos uma área de ensino de ciências muito forte, ainda não dá para dizer consolidada, né? Mas que está num processo de fortalecimento junto ao campus, né? Tendo, então, o programa de pós-graduação, temos também uma revista, que é a revista Ensinar e Ciência. Então, estamos atuando nessas diferentes áreas, né, de formação. Muito bem. Bom, eu queria explorar um pouco. Foi longo essa narrativa, hein? 53 minutos. Rendeu, né? Rendeu a história. Mas eu acho que tem outros pontos que a gente poderia explorar também, né? Em relação a esse seu trabalho como formadora, né, de professores, assim, como é que tu enxerga justamente essa questão da carreira docente hoje? Porque a gente que lida com futuros professores, ou até às vezes já são professores, já estão atuando, né? Estão fazendo uma licenciatura, mas já estão atuando. Como é que tu encara e até de repente trabalha sobre, né, essa questão da carreira do professor, sobre a situação do professor da educação básica, né? O desenvolvimento profissional desse professor, as perspectivas que ele tem de trabalho, de condições de trabalho, de salário, como é que essas questões entram na tua abordagem com esses licenciados? Essa questão, né, talvez eu gostaria de ter uma resposta mais, como é que eu vou dizer, mais otimista, né, mas acredito que precisamos ser, né, apesar da situação, enfim, da desvalorização, que muitas vezes também, né, nós sabemos que, enfim, ocorre a questão do tempo, né, a questão do tempo para o planejamento, tempo para estudos, né, acho que essa é uma grande questão também na profissão do professor, no desenvolvimento profissional do professor. Mas também não podemos ficar batendo, né, nessas limitações, e eu tento trazer sempre para os alunos a questão do acreditar, da importância e no fazer a diferença. Porque eu posso assumir, né, assumir uma perspectiva de professor que vou reclamar, né, enfim, não vou tentar fazer diferente, mas eu também posso assumir a profissão, professor, buscando esse desenvolvimento profissional e buscando qualificar o meu espaço. E outra questão, acho que precisamos resgatar a importância do coletivo, né? A força que tem o coletivo da profissão, reafirmar o nosso lugar da docência, reafirmar a qualidade do ensino, da educação, da escola, né? Reforçar a questão da importância do conhecimento escolar. Então, essa é uma questão que eu sempre trabalho. O aluno, ele não vai aprender o que ele aprende na escola em outro lugar. É na escola que ele vai aprender ciências. É na escola que ele vai compreender o conhecimento da ciência. Então, quando eu trabalho na perspectiva da divulgação científica, trabalhando com textos de divulgação científica, é também nesse sentido, de valorizar o conhecimento,
da escola e o papel do professor, do profissional professor que está lá. Porque é o professor que vai selecionar a estratégia, o professor que vai selecionar o conteúdo, que vai mediar esse conteúdo, intermediar, né, fazer o uso da linguagem. Então, é nesse sentido que eu busco valorizar a docência, pensando nessa perspectiva da escola como um lugar da formação do sujeito, né, da formação e do desenvolvimento cognitivo. Então, a questão de nós trabalharmos o posicionamento frente à leitura, a criticidade. Então, eu preciso, né, alimentar essa perspectiva da profissão docente. Qualificar, talvez, aquela imagem que eu tinha, né, e que eu tenho ainda do professor. Né, o professor como Sim. referência. O professor como alguém que trabalha e faz a diferença. Então, eu tento, né, trazer esse lado. Para esse lado vai o meu argumento quando eu trabalho a questão do desenvolvimento profissional. E a outra questão é também trazer essa importância da necessidade da formação, né? Mas a formação não como um lugar de apenas identificar problemas, né? Mas a formação também de compreender o processo de ensino, compreender o processo de aprendizagem. Então, não sei se respondi a tua pergunta, mas é nesse sentido que eu tento valorizar e argumentar acerca da importância, acerca do nosso papel e da importância também de termos esses espaços, né? Por que nós pensamos uma formação inicial com tantos espaços formativos, né? Trabalhando a questão da pesquisa, trabalhando a questão da reflexão, trabalhando a questão da intervenção, né, da experimentação. Por que nós temos todo esse cuidado? É justamente para depois, na prática, você atuar de forma diferenciada, né? Perfeito. E ligado a essa questão, tem uma pergunta que eu gosto muito, que está diretamente ligada a isso que você está falando. Então, vou aproveitar e vou fazer essa pergunta, que é uma pergunta que muitas vezes os alunos fazem para os alunos do ensino médio, por exemplo, fazem para o professor de química, ou até mesmo de física, ou de biologia, enfim, né? Que é o seguinte: por que é necessário ensinar ciência da natureza na educação básica? Por que isso? Aquela pergunta que o aluno fala, né? Por que eu tenho que aprender isso aqui? Né? Na tua perspectiva, por que, então, precisamos disso? Então, eu ri porque eu faço essa pergunta para os meus alunos também, né? A gente costuma trabalhar nessa perspectiva, né? Por quê? Eu defendo, né, a partir do referencial teórico que eu venho estudando, que é justamente para desenvolver as capacidades humanas, para desenvolver, por exemplo, um pensamento conceitual, desenvolver um pensamento abstrato, desenvolver a capacidade de realizar uma comparação, de desenvolver a capacidade de análise, de crítica, né? De compreender, por exemplo, alguma informação que chega, né? De buscar diferentes leituras, diferentes olhares. Vejo muito mais do que um conhecimento apenas de aplicação, né? Eu vou estar desenvolvendo essas capacidades que não são inatas no sujeito, que precisam ser desenvolvidas. E no momento que você vai trabalhando com esses diferentes instrumentos culturais, como, por exemplo, a leitura, a escrita, né, diferentes formas de linguagem, eu vou estar desenvolvendo isso no meu aluno. Se nós pensarmos na química, né? Por que eu vou fazer uma prática experimental? Que conhecimentos eu vou estar mobilizando no meu aluno? Um conhecimento da capacidade dele estabelecer relações, dele estabelecer a necessidade também
de identificar relações, né? Na química, nós temos um conhecimento que é abstrato, que requer a linguagem, requer o símbolo, mas o que isso vai fazer na perspectiva cognitiva do nosso aluno? Vai desenvolver essa capacidade de abstração do pensamento lógico, acho que mais essa questão do pensamento lógico, de construir o argumento, né? Um argumento que seja plausível, que seja compreendido. Então, nesse sentido, o conhecimento da área das ciências da natureza por necessitar, né? E porque eu não consigo compreender alguns temas ou alguma teoria das ciências sem ter muitas vezes essas relações com as diferentes linguagens e formas de pensamento. Então, ele vai desenvolver, sim, um pensamento cognitivo. Mas as outras áreas também vão desenvolver. Mas eu preciso pensar, quando eu ensino química, quando eu ensino, né, que eu estou desenvolvendo essas capacidades no meu aluno. E aí é importante que eu busque estabelecer o contexto, as relações conceituais, para que ele, de fato, aprenda, né? Então, é nessa direção a minha resposta quando eu busco explicar o porquê e a importância de nós termos esses espaços na escola, né? E a importância de nós compreendermos isso como professores. Excelente. Uma ótima resposta. Para a gente anotar depois e, quem sabe, utilizar, né? Agora, aproveitando, então, essa resposta, eu faço a pergunta, né? Qual é a tua opinião ou a tua percepção ou até o teu, de repente, um conceito até mais forte, não sei, sobre a atual forma de organização das escolas em relação ao currículo de Química, ou seja, em relação ao novo ensino médio e em relação à BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Pois é. Então, temos, né, uma organização que tem mudado a questão da logística, né? Eu digo a logística de tempo, das disciplinas, da oferta, né? Mas eu vejo que precisamos também resgatar e olhar a química nesses diferentes lugares, né? Precisamos qualificar o conhecimento da química nas temáticas, nos itinerários que são apresentados. Precisamos ver, enxergar qual é a potencialidade do conhecimento químico nesses espaços, para não perder, né? Acho que nós não podemos perder esse lugar e não podemos perder a oportunidade, muitas vezes, de trabalhar o conhecimento da química, específico da química, por meio de uma temática que é mais ampla. Então, eu vejo que esse é um desafio, né? Um grande desafio frente ao que nós temos, né? De fato, nós buscarmos e tentarmos qualificar e otimizar o conhecimento da química nessas temáticas, né? Para não perdermos, como eu falei, a especificidade do conhecimento da química. Então, eu vejo isso como um grande desafio. Desafio que vai perpassar, sim, a formação, né, do professor também, a formação inicial. Sim. Mas que nós precisamos trabalhar também na formação continuada dos professores, né? Porque isso também tem sido uma necessidade, né? Nós estamos trabalhando isso agora como uma necessidade. Então, independente eu posso dizer aqui que isso é ruim, que isso, né, que a química perdeu talvez algumas coisas boas. Então, nós vamos tentar resgatar, vamos ver aonde nós vamos conseguir ver a química dentro daquelas temáticas. Acho que esse é o grande desafio nosso, né? Tá certo. Bom, já que falamos, a tua narrativa é tão rica, digamos assim, na questão da escrita, né? Eu ia te perguntar quais são os teus planos profissionais futuros, pelo menos a curto e médio prazo, mas eu vou perguntar então quais são os planos de escrita. Escrita dos próximos capítulos acadêmicos aí, quais são?
então, né? Interessante essa tua pergunta, né? Nos faz também pensar. Não podemos parar, né? Então, eu me sinto sempre desafiada na questão da escrita de relatos, de experiência, né? Eu busco participar, né, das escritas dos relatos, nos próprios encontros de formação que a universidade institui, né? Na própria questão da pesquisa, então, trabalhando com a pós-graduação, então eu vejo que agora também eu tenho esse desafio de auxiliar na escrita dos mestrandos, então, eu vejo mais essa questão da orientação, né, de como auxiliar a escrita, como auxiliar esse modo de compreender, seja metodologias de pesquisa, né, e claro que numa perspectiva, pretendo sim, um pós-doutorado, mas ainda não tenho, né, nada encaminhado nesse sentido, mas vejo essa questão da escrita muito presente também no processo de formação, na minha própria escrita, no meu diário de formação, né, nas minhas escritas reflexivas sobre a prática. Essa narrativa de hoje, né, o quanto ela também mobiliza essa reflexão, e agora eu já fico pensando no que eu poderia ter falado ou não, então acho que esse é um movimento também de reflexão, de apontamentos, né, e outra questão, né? Nós agora, nas licenciaturas de modo especial, estamos vivenciando as novas diretrizes de 2019. Então, aqui no campus, aí, na Universidade da Fronteira Sul, nós estamos trabalhando a conferência das licenciaturas. Então, isso também nos mobiliza na escrita da política institucional das licenciaturas, né? E acho que esse é um movimento. Então, eu vejo a escrita sempre presente na nossa prática, seja de professor formador, seja de pesquisador, né? Então, nós temos eventos e estamos sempre auxiliando os alunos na pesquisa, na escrita, né? Seja escrita, como eu falei, de pesquisa ou escrita de formação. Então, essa a perspectiva, né? E não Muito é terminar bom. uma tese em si, né? Como a gente já teve em outros momentos, essa era a perspectiva de escrita, né? Mas agora a escrita, acho que é essa caminhada, né? Fortalecer também o que Sim. nós estamos aqui como grupo de área de ensino de ciências trabalhando, investigando, então compreender sempre melhor esse processo de formação inicial, essa questão de como ensinar melhor os professores, né, de como fazer com que compreendam a sua profissão docente. Acho que esse é um grande desafio, né, e talvez essas são boas páginas de escritas que precisamos desenvolver, né, desenvolver enquanto área, enquanto grupo. E aí essa pergunta que você traz, né, da BNCC, do novo ensino médio, nós sabemos das limitações, das críticas, mas eu sempre tento trabalhar nessa perspectiva. Então, vamos olhar, vamos buscar, vamos ver o que nós podemos enxergar de química aqui, o que tem de química aqui, né? Resgatar esse movimento, acho que é Se pode importante fazer a também. partir disso. Isso, isso. Muito bem. Bom, eu quero agradecer de novo imensamente, professora. Obrigado, Judite, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. E nisso eu já agradeço todo o grupo da Universidade Federal da Fronteira Sul, o grupo que já participou. Eu sei que tem outros professores aí, pretendo convidá-los também, né? Mas já tenho 3 professores aí que participaram com a Judite, é a terceira participação. Então, quero te agradecer pessoalmente e agradecer ao grupo de vocês também, pela atenção, pela colaboração com esse projeto. Eu acho que é um projeto que eu, digamos assim, pensei em realizá-lo, porque ele tem uma coisa importante, que é a questão da memória, né? Então, não só toda essa tua narrativa, essas tuas reflexões, elas ficam, digamos assim, disponíveis no canal do projeto no YouTube, como também fica disponível no Lume, né, no portal da universidade, como um documento, né, o arquivo
o audiovisual, fica lá o MP4, ou não sei qual é a configuração que eles colocam lá no Lume, mas fica disponível para outros estudantes, né, Uhum. terem acesso a essa narrativa, a essas vivências, a esses Uhum. aprendizados que os professores têm ao longo da sua vida. E Uhum. que muitas vezes, né, esses aprendizados e essas histórias acabam ficando ocultas, né? Então, a ideia do projeto é justamente deixar um registro dessas coisas, dessas nossas reflexões, né? Então, por isso, mais uma vez, eu te agradeço demais o teu tempo, a tua disponibilidade e a tua boa vontade em Imagina, construir toda essa narrativa. eu que agradeço, né? E espero, de fato, ter contribuído. E confesso que eu fiquei um pouco nervosa, né? Durante a fala, porque a gente vai lembrando de vários aspectos, né? E esquecendo outros, né? Faz parte quando narramos, né? Escolhemos alguns fatos para serem ditos, né? Mas com certeza são os que nos marcam, né? Essas marcas vão sendo vão sendo resgatadas. Então, obrigada e sim, o nosso grupo aqui da área do ensino de ciências né, um grupo para mim é muito especial, então fazer parte desse grupo, desse coletivo, aprender juntos e estar construindo aí nossa marca na área do ensino de ciências, né? Então, muito Com obrigada certeza. mais uma vez e vou ficar na expectativa de ouvir outras histórias também e outras narrativas, tá? Tá certo, muito obrigado. E quem sabe a gente se encontra aí nos próximos eventos da área. Ah, temos aí, né? EDEC, ENEC, chegando aí. Exatamente. Muito obrigado, então. Até mais. Tá Tchau. joia. Tchau, tchau.